paz do Senhor, irmãos. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento, agradecermos a Deus por estarmos aqui, amém? Obrigada, Jesus, por tua presença, te agradecemos, pois sabemos, ó Pai, que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor, o Deus que aquece os nossos corações, os nossos pensamentos, que o Senhor venha envolver-nos, ó Deus, para que possamos perceber a tua presença, a tua essência dentro de nós, ó Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, dai-nos, ó Deus, sabedoria para caminharmos, ó Pai, neste mundo. Dai-nos forças, ó Deus, no nosso dia a dia. Que o Senhor venha fortalecer a cada um dos irmãos que aqui se faz presente, aqueles que não puderam estar aqui essa noite, Deus, que o Senhor possa alcançar a cada um deles. Que o Senhor venha trazer cura aonde houver enfermidade, Pai. Que o Senhor venha trazer, ó Deus, descanso aonde houver cansaço, Senhor. Que o Senhor venha trazer paz, ó Deus, aonde houver angústia. Em nome de Jesus eu te agradeço, porque eu sei, ó Pai, quanto o Senhor é santo, quanto o Senhor é maravilhoso, e que o Senhor nos ama e cuida de nós a cada instante. Amém. Lá em Salmos 40 nos diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Amém. Clamei ao Senhor e Ele ouviu o meu clamor. É isso que esse salmo nos diz, e eu acho interessante porque ele nos faz lembrar das coisas do passado. Quando diz aqui: tirou-me de um poço de perdição, de um tremendal de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha. O Senhor nos tirou dessa vida de dificuldades, essa vida que nos traz muitas vezes tristeza, de uma vida perversa, e nos colocou firmes sobre a rocha. E quem é essa rocha senão o próprio Jesus, não é mesmo? Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento e trazer a sua memória nessa noite o que o Senhor fez na sua vida, da onde o Senhor te tirou, aonde Ele tem te colocado, o quanto Ele tem te fortalecido nesses dias. Sabe, quando a gente olha às vezes para o nosso passado, para as coisas que nós passamos, pelas dificuldades, no momento que a gente está passando, a gente não consegue entender, mas depois que tudo passa, a gente entende o quanto o Senhor é maravilhoso para conosco, não é mesmo? O quanto Ele é amoroso, o quanto Ele se importa com a gente. E eu quero te convidar a cantar nessa noite que quando o meu eu, quando o meu orgulho desce, aí nós podemos sim respirarmos, nós podemos sim viver para Ele. Porque só uma coisa que nos afasta desse Senhor, só uma coisa que nos afasta desse Deus maravilhoso, e essa coisa se chama orgulho. Por isso que nessa noite eu quero te convidar a deixar esse orgulho de lado e adorar ao Senhor de todo o seu coração. Amém? Aleluia, ó Pai. Nós queremos te adorar nessa noite. Nós queremos dizer, ó Deus, o quanto o Senhor é santo, o quanto nós dependemos. Queremos quebrar o orgulho que cai em nós.
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro dos Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 6. Gálatas, capítulo 6, versículo 1 ao 5. Eu quero ler uma outra versão, que não é costume de leio aqui, só para que a gente faça uma comparação. Que nos diz assim: queridos irmãos, se um cristão foi vencido por algum pecado, vocês que são de Deus devem guiá-lo ou ajudá-lo com mansidão e humildade a voltar ao caminho certo, lembrando-se que da próxima vez poderá ser um de vocês a cair no erro. Partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem do nosso Senhor. Se alguém pensa que é importante demais para se sujeitar a isso, está se enganando a si próprio. Na realidade, é um bom ninguém. Que cada um de vocês esteja seguro de estar fazendo o melhor, pois assim terá a satisfação pessoal de uma obra bem feita e não precisará se comparar com outra pessoa. Cada um de nós tem que suportar alguns de seus próprios defeitos e fatos. Nenhum de nós é perfeito. Amém. Vamos orar. Peça ao Senhor que te abençoe através da palavra, que o seu coração esteja receptivo àquilo que o Senhor tem para falar a você nesta noite, em nome de Jesus, porque a palavra do Senhor é sempre poderosa para nos abençoar. Pai querido, nesta hora nós nos colocamos diante do Senhor, aqui reunidos no nome de Jesus. Pai Santo, abençoa-nos através da Tua palavra. Que a Tua palavra fale aos nossos corações de acordo, ó Deus, a Tua vontade, conforme a necessidade que cada um de nós tem de ouvir a Tua palavra. Abençoa-nos, ó Deus, que a nossa atenção esteja voltada para o Senhor, para a Tua palavra nesse momento, e que nós, ó Deus, não nos dispersemos por coisa alguma, por nenhuma preocupação, por nenhuma angústia, por nenhum problema, por nenhuma razão, ó Deus, que envolva as nossas vidas, que esteja envolvendo as nossas vidas nesses dias. Que nós, ó Deus, nesse instante, recebamos a palavra do Senhor nos nossos corações e sejamos abençoados para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós temos falado nesse texto da palavra do Senhor, dizendo que Paulo, ele tem nos mostrado aqui, nesse texto, nessa carta, que nós fomos chamados por Cristo para vivermos uma vida piedosa, uma vida em Cristo, uma vida abençoada, uma vida, portanto, no Espírito Santo. Que nós fomos chamados para vivermos uma vida no Espírito e que nós devemos andar condizentemente com essa vida do Espírito. Nós não podemos simplesmente dizer que somos crentes ou dizer que temos o Espírito Santo se não vivemos condizentemente com o Espírito Santo. Precisamos ter práticas condizentes com uma vida no Espírito. Paulo diz aqui que se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. E aqui nós propomos, nesse texto que nós lemos, falar sobre estas práticas condizentes com uma vida no Espírito. E nós precisamos observar. Como nós temos falado aqui, a vida cristã precisa ser vivida na prática. Não pode ser apenas uma ideia, não pode ser apenas um pensamento, não pode ser apenas uma crença internalizada e pessoal. Ou seja, eu acredito que eu sou crente, e eu sou, e eu creio, eu tenho a minha fé. Ser crente não é isso, andar no Espírito não é isso.
muito além disso. É claro que nós devemos ter um entendimento, uma crença pessoal, que nós devemos crer pessoalmente, no nosso coração, no nosso íntimo, mas, além de tudo isso, é necessário um testemunho público, além de tudo isso, é necessário uma demonstração prática, além de tudo isso, nós precisamos condizentemente viver com aquilo que nós professamos, com aquilo que nós aprendemos, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E Paulo nos ensina aqui a viver essa vida cristã andando no Espírito. E nós propomos aqui, então, falar de algumas práticas que condizem com uma vida cristã no Espírito, uma vida no Espírito. E nós falamos aqui primeiramente sobre a prevenção. Nós já falamos bastante sobre isso. Inclusive as mensagens estão postadas no YouTube. Os irmãos quiserem ouvir novamente ou que não ouviram, podem acessar lá e ouvirem as mensagens anteriores. Mas só recapitulando, nós falamos que um crente que vive no Espírito, ele age preventivamente. Tem a ver com a vigilância, tem a ver com o discernimento, pensar antecipadamente. Paulo diz aqui que aqueles que caíram no pecado devem ser corrigidos por quem é espiritual, por quem vive essa vida no Espírito. E quem vive essa vida no Espírito deve se cuidar, deve se prevenir para que não caia também no mesmo pecado, porque amanhã ou depois pode ser essa pessoa que hoje está numa condição melhor, amanhã ou depois está precisando ser corrigido, ser cuidado, por não ter se cuidado. Então Paulo diz aqui: olha, irmão, guarde-te para que não sejas também tentado, para que não seja você a cair também nesse pecado ou em qualquer outro pecado. Então Paulo está dizendo assim: haja preventivamente, olhe para a situação do outro, olhe como a vida do outro está. Então nós falamos que agir preventivamente é uma ação de vida no Espírito. Caso contrário, a gente vai estar sujeito à correção, como nos diz aqui. Portanto, a gente precisa aprender com a experiência do outro. Isso é um ato de sabedoria. Nós não precisamos errar para aprender. Nós falamos sobre isso aqui. É errado nós falarmos que só se aprende errando. Não só se aprende errando. É errando que se aprende. O erro pode nos ensinar? Pode. O erro pode nos ensinar. Aliás, o erro deve nos ensinar, mas nós não devemos procurar o erro como o caminho do aprendizado. Nós não devemos procurar o caminho errado ou o desacerto como a forma de acertar, de aprender. De maneira nenhuma. A gente precisa aprender através da palavra, acertando, fazendo o que é certo, vivendo na verdade, aprendendo com as experiências do outro. Se o outro já errou, por que eu vou entrar pelo mesmo caminho? Eu preciso aprender com o erro do outro e não achar que comigo vai ser diferente. Se alguém colocou a mão no fogo e já se queimou, não é? Eu vou colocar a mão no fogo? Todo mundo aqui sabe que colocar a mão no fogo queima? Todo mundo aqui sabe? Alguém tem dúvida disso? Mas quem aqui aprendeu isso sozinho? Tipo assim, eu aprendi porque eu coloquei a mão no fogo. Eu aprendi porque eu coloquei a mão no fogo. Tem alguém que passou por essa experiência assim? Não estou falando de você ter se queimado, não. Eu aprendi que se queima a mão colocando ela no fogo. Aprendi com os meus erros. Você não aprendeu assim. Você foi entendendo, você foi aprendendo. Você não é bobo para colocar a mão no fogo, vai dizer: queima mesmo, queima de verdade. A minha mão está toda queimada, cheia de cicatriz, porque eu tive que colocar a mão no fogo para aprender que colocar a mão no fogo aqui. Então nós devemos agir preventivamente, aprendendo com as experiências, com aquilo que a gente já sabe, não é? Você coloca lá uma carne para assar no fogo e ela muda a sua coloração, ela queima. Imagine o que faz com sua mão, não é? Imagine o que faz com a sua mão. Você coloca lá um pernil de porco, né? Com aquela pele pororoca todinha. Imagine sua pele, que é muito mais frágil que a pele do porco. Aí você fala assim: não preciso colocar a mão no fogo para saber
que vai me queimar, que vai fazer um estrago em mim. Isso é sabedoria, isso é agir preventivamente. A segunda coisa que eu quero colocar a partir de hoje aqui é que nós temos uma prática condizente com a vida no Espírito quando nós entendemos que devemos ajudar uns aos outros. Irmãos, isso parece ser repetitivo na Bíblia, e é repetitivo na Bíblia, porque a repetitividade é uma das formas de aprendizado. E essa é uma das questões mais elementares, mais centrais, é uma das questões mais fortes que nós temos no Evangelho. É uma das questões mais essenciais no Evangelho. E por onde nós formos olhar a Bíblia, os ensinamentos do Senhor, nós vamos ter esse ensinamento de ajudar uns aos outros, da comunhão. De alguma forma, nós vamos ter esses ensinamentos de comunhão, de ajuda, de amor, de coletividade, de unidade. Não há por onde correr. Então Paulo está dizendo aqui que ajudar uns aos outros, entender esse processo de ajudar uns aos outros, é uma vida, é uma prática de vida no Espírito. Paulo diz assim no versículo 2, vai às cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Como nós lemos nessa versão de hoje, diz assim: partilhem as dificuldades e problemas uns dos outros, obedecendo dessa forma a ordem de nosso Senhor. Então vejam só, a Bíblia repete isso de várias formas, e muitas vezes, de que se nós vivemos a vida cristã, se nós vivemos uma vida no Espírito, nós haveremos de ter a prática de ajudar uns aos outros. A prática de ajudar uns aos outros, ela é uma prática de mão dupla, ou seja, uma prática de via dupla. Eu ajudo e sou ajudado, eu ajudo e sou ajudado. Eu estou aberto para ajudar, estou aberto para ser ajudado. Eu tanto estendo a mão, como aceito a mão estendida. Isso é muito importante nós entendermos isso. Já falamos disso aqui várias vezes, mas é importante que a gente entenda isso, é importante que a gente saiba disso, é importante não é só entender e saber, é importante a gente viver, praticar isso. Por quê? Porque a palavra de Deus nos ensina que o Senhor se manifesta na coletividade, o Senhor nos abençoa na coletividade. Então tem gente que só vive num só sentido, tem gente que só quer ser ajudado, só quer receber, nunca ajuda, nunca estende a mão, só quer receber, só quer ser ajudado, só quer ser atendido, só quer ser socorrido, mas nunca socorre, nunca ajuda, nunca estende a mão para ninguém. Outras pessoas só querem ajudar, são sempre prontas para ajudar, para estender a mão, para socorrer alguém, mas nunca quer ser ajudado. Por incrível que pareça, tem gente assim, que não quer ser ajudado, porque são pessoas orgulhosas, são pessoas soberbas, são pessoas que eu ajudo, eu estendo a mão, porque isso é bonito, isso eu estou ajudando. Agora, ser ajudado, você está na posição desfavorável, não é? Entre ajudar e ser ajudado, qual é a posição mais favorável que você acha? É claro que, olhando de uma forma simples, é quem ajuda, não é? É claro que quem ajuda está numa posição mais favorável. Quem ajuda naquele momento que está precisando, mas quem ajudar está precisando. Então quem é ajudado muitas vezes se sente numa situação, numa posição de humilhação, numa situação de pequenez, numa situação em que o orgulho se infla e fala: não, mas eu não preciso de ninguém, eu não estou precisando, eu não. Mas é necessário que a gente viva esta realidade no Espírito. Quem tem uma vida no Espírito é uma pessoa que ajuda, vive nessa dinâmica da ajuda de uns aos outros. Ou seja, eu ajudo e eu sou ajudado.
Eu preciso dos outros e os outros precisam de mim. Eu estou pronto para estender a mão e estou pronto para receber a mão estendida. Eu estou pronto para socorrer e estou pronto para ser socorrido. Percebe que na palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, Jesus, ele só se dirige a nós na coletividade. Percebe que os ensinamentos essenciais de Jesus, eles são abordados na coletividade e nunca na individualidade. Olha as bem-aventuranças. Alguém lembra aí de alguma bem-aventurança? Alguém lembra aí de alguma? Alguém lembra aí? Não é possível que alguém não lembre de uma bem-aventurança. Não, vamos parar esse estudo aqui, vamos voltar a estudar as bem-aventuranças. Alguém se lembra de alguma aí? Não é citar literalmente não, mas alguma coisa, né? Bem-aventurados os que choram. Quem é professor de português, os que choram aí, são quantos que? É mais de um, não é? Não está bem-aventurado o que chora não, né? Alguém lembra de outro? Bem-aventurança? Os que têm fome e sede de justiça. De novo, no plural. De novo, na coletividade. E se você olhar, vai estar todas as bem-aventuranças, não está assim. Ou seja, Jesus não está dizendo uma palavra na individualidade. Essa palavra é para vocês, exclusiva para vocês. Essa palavra é para vocês. Alguém arrisca lembrar-se de algum outro ensinamento de Jesus? Alguém arrisca se lembrar de algum outro ensinamento? Os pacificadores, no plural, dentro das bem-aventuranças. A ordem de Jesus: ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho ensinado. Ou seja, tudo aquilo que eu ensinei a vocês, não foi que eu ensinei a vocês especificamente. Então ninguém podia dizer assim: olha, eu tenho uma missão de ensinar aquilo que eu recebi, aquilo que nós recebemos. Nós estudamos aqui o capítulo 17 de João, é a oração de Jesus. É a oração de Jesus pelos seus discípulos. E lá está toda ela no plural, toda ela na coletividade. Lá Jesus não está orando individualmente por um ou por outro especificamente, mas está orando por todos, inclusive por aqueles que haveriam de crer. Lembra que Jesus ora lá por aqueles que viriam a crer? Jesus já orou por todos aqueles que viriam a crer. Depois daquele momento, Jesus não orou só por aqueles que estavam ali, orou por aqueles que haveriam de crer. Jesus prometeu estar presente onde estivesse quantos? 2 ou 3 reunidos no nome dele. Isso quer dizer que Jesus, se eu estiver sozinho orando, se eu estiver sozinho diante do Senhor, que Ele não vai me ouvir? Que não é isso. Não é isso. A palavra do Senhor nos ensina também que nós podemos entrar na nossa individualidade e orar. Não é isso. Mas os ensinamentos essenciais de Cristo estão nos mostrando apontando que nós devemos viver essa coletividade. Está dizendo que a vida cristã é plural, ela não é individual. Entendeu? Ela não é individual. A vida cristã, quando eu digo a vida cristã, é essa prática de vida cristã. Ela é plural. A essência da vida cristã é coletividade, é unidade. E Jesus inclusive ora lá em João 17 pela nossa unidade. E por isso Paulo não deixa de fora aqui essa verdade essencial de que nós devemos nos importar uns com os outros. Inclusive Paulo tem essas expressões uns aos outros, uns com os outros. Paulo usa muitas expressões em todas as suas cartas, uns com os outros, uns aos outros, uns com os outros. Paulo então faz essas expressões com muita frequência. Paulo usa essas expressões para mostrar
a coletividade. Inclusive, Paulo nos fala, escrevendo aos Coríntios, da verdade do corpo, mostrando que há uma dependência um do outro na vida coletiva da igreja, que há uma importância de cada um nessa coletividade. Então, quanto mais nós estamos abertos a vivermos esta dinâmica de ajudar uns aos outros, de levar a carga uns dos outros, de ajudar uns aos outros, mais nós somos abençoados. E eu tenho certeza que a bênção do Senhor não está só na ação do que nós estamos propondo aqui na ajuda uns aos outros, está na atitude. Então veja só, quando nós ajudamos e somos ajudados, tem uma questão ali em foco, tem uma realidade ali em que nós ajudamos especificamente, ou nós somos ajudados. Eu estou com um problema específico e alguém me ajuda nesse problema específico. Alguém está com um problema específico e eu ajudo essa pessoa no problema específico. A bênção de Deus não está só no mover dessa pessoa, na ação dessa pessoa em ajudar o outro. A bênção de Deus, ela vem porque as portas estão abertas. Porque quando nós nos abrimos para essas ações, nós estamos abertos não só um para o outro, mas estamos abertos para Deus. E aí Deus olha para nós e nos abençoa. Nos abençoa muito mais do que aquela ação do outro. Quando nós estamos dispostos a ajudar o outro, Deus então age na vida daquela pessoa e age nas nossas vidas. Quando nós estamos dispostos a receber a ajuda do outro, Deus age nas nossas vidas também, além do que nós estamos fazendo. Quando nós nos isolamos e ficamos pedindo para Deus, é muito mais difícil nós alcançarmos qualquer resultado. Quando nós nos fechamos, quando nós nos isolamos, quando nós não compartilhamos, quando nós não nos abrimos a essa dinâmica de ajudar uns aos outros, nós estamos muito mais distantes de sermos abençoados. Sabe por quê? Porque Deus olha para o nosso coração e vê em nós a prepotência, a soberba, o orgulho. Deus olha para o nosso coração e vê em nós a atitude de estarmos fechados. E se Deus nos abençoa nessa condição, que tipo de filho Ele está criando, por assim dizer? Que tipo de relacionamento Deus está proporcionando a nós? Então vamos lá, uma questão prática. Você tem um filho, ou imagine um pai ou uma mãe que todas as vezes que o filho faz birra, ele dá o que quer. Aí esse filho vai crescer equilibrado, vai crescer saudável, ele vai ter uma condição equilibrada. Todas as vezes que esse filho, o pai e a mãe diz não, aí ele faz birra, o pai então diz sim. Eu quero, o pai diz não, a mãe diz não. Aí o filho faz birra, aí o pai, a mãe resolve voltar atrás. Então, qual é a mensagem que esses pais estão dizendo para esses filhos? Estão dizendo assim, olha, toda vez que você receber um não, é só você fazer birra, é só você protestar, é só você não aceitar. Nunca aceite o não, aí você vai conseguir. Não é? Aí você vai conseguir o que você quer. Então, se Deus nos abençoa com um coração soberbo, altivo, um coração orgulhoso, qual é a mensagem que o Senhor estará passando para nós? A mensagem que o Senhor vai estar passando para nós é que você não precisa de ninguém, basta você falar comigo. Basta você vir falar comigo e pronto, não precisa de ninguém. Eu resolvo os seus problemas e pronto. E tem muita gente que acredita assim.
E isso parece ser uma coisa muito interessante. É claro que nós podemos falar com Deus, é claro que nós podemos buscar o Senhor, é claro que nós podemos apresentar os nossos problemas, as nossas lutas ao Senhor. Mas tantas vezes o Senhor nos ensina a viver na coletividade, e se nós não buscamos no nosso irmão, se nós não buscamos na coletividade, não adianta você buscar em Deus. Não adianta. É a mesma lógica do amor a Deus. A palavra do Senhor nos diz: se você não ama o seu irmão, é mentira que você ama a Deus. Entendeu? É a mesma lógica. Se você não consegue compartilhar com o seu irmão, a compartilhação com o Senhor é falsa. Eu não estou aqui generalizando. Veja só, existem coisas que você trata na intimidade de Deus. Não quer dizer que tudo você tem que falar com alguém, tudo você tem que compartilhar com outra pessoa. Não é isso. Não é isso. A questão é que no nosso coração não pode haver orgulho, não pode haver soberba, ao ponto de a gente nunca precisar de ninguém. De a gente estar suportando, de a gente estar carregando uma carga que é insuportável, porque existem cargas insuportáveis. Entendeu? Existem cargas insuportáveis. Esses últimos dias no grupo do WhatsApp pedi muitas vezes oração aos irmãos. E como é bom saber que tem outras pessoas orando junto com a gente, num momento de luta, num momento de dificuldade, num momento de apreensão. Como é bom saber que a gente pode contar com outras pessoas. Como é bom saber. De repente a gente está ali, a gente está orando, a gente está colocando diante de Deus, e a gente fala assim: eu preciso compartilhar isso com outras pessoas, eu preciso pedir que outras pessoas orem por mim, eu preciso pedir que outras pessoas orem por esta causa, que outras pessoas orem por essa situação. Eu fico pensando, meus irmãos, assim, os irmãos sabem a causa da oração que eu pedi, e eu fico pensando de repente, como uma situação como essa, né, de pandemia, de Covid, que é o caso, pedir oração aos irmãos que orassem pela minha mãe, pelo meu irmão, pela situação em que eles estavam e ainda estão, e de repente eu não digo nada e chego aqui, acontece o pior, e eu chego aqui simplesmente dou a notícia para os irmãos que a minha mãe ou meu irmão faleceu. Aí os irmãos: de quê? Covid. Mas como? Foi de repente? Não, estava já há algum tempo, alguns dias, estava internado. E eu tenho certeza que os irmãos vão ficar pensando assim: puxa, mas nós não sabíamos. Nós não tivemos a oportunidade de sequer orar por essa causa, sequer orar junto com o pastor, sequer dividir um pouco essa carga. Não é assim? Imagina, eu chego aqui com o problema que já foi, que já passou e não tem mais jeito. Então nós precisamos aprender a compartilhar. E é assim que Deus tem nos abençoado. Eu não tenho a menor dúvida de que quando a gente está aberto para essas coisas, quando a gente compartilha aquilo que nós não podemos resolver, aquilo que é uma carga que está pesada demais, porque existem, meus irmãos, cargas que são insuportáveis, e é isso que a palavra de Deus está nos dizendo aqui. Existem cargas que nós não aguentamos carregar sozinhos. Entendeu? Já viu aquele ditado que Deus dá o frio conforme o cobertor conforme o frio? Como é que é? Dá o frio conforme o cobertor, né? Na verdade, a palavra de Deus nos diz que nós não vamos passar por nenhuma provação que nós não podemos suportar. Agora, isso não quer dizer que a força para suportar está toda em nós. Isso não quer dizer que nós sozinhos é que vamos suportar
a provação, a aflição, a tribulação. Não quer dizer. E nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter o discernimento para entendermos o momento em que pedir ajuda, em que nós não aguentamos carregar sozinhos os nossos fardos. Nós precisamos saber discernir quando o fardo ele é insuportável, quando o fardo não dá para ser carregado sozinho, quando eu preciso dividir meu fardo, quando eu preciso pedir socorro, quando eu preciso ore, pelo menos ore por mim, me ajude, me socorra. E isso, meus irmãos, eu quero dizer, meus irmãos, que os fardos não são só problemas. Os fardos não são só problemas. Entendeu? Isso é muito importante. Às vezes nós não somos abençoados porque nós não compartilhamos. Nós não compartilhamos. Então não se trata só de problemas, se trata de tantas outras coisas, como nós já falamos aqui tantas vezes. Às vezes tem pessoas que podem te facilitar a sua vida, facilitar alguma coisa para você. Não se trata de um problema, se trata de alguém que pode facilitar, te ajudar em alguma coisa, ajudar a fazer alguma coisa, ajudar a entender alguma coisa, pode prover alguma coisa para você. Entendeu? Às vezes é assim. Eu perguntei para Vaguinho está passando por Itabuna nesse dia não? Aí ele falou, eu passei Itabuna segunda-feira, estou com um negócio lá em Itabuna para trazer. Eu passei segunda-feira. Se eu pergunto a ele uns dias antes, estava na mão. Está entendendo? Porque eu não me lembrei. Se tivesse me lembrado, o Vaguinho está viajando para os lugares aí e pode estar passando por esse caminho, não custa nada perguntar. Não é isso? Não custa nada perguntar. De repente está passando lá e justamente, se eu tivesse perguntado uns dias antes, teria dado certo. Então, não se trata de um problema, se trata de alguém nos abençoar, de alguém prover alguma coisa para nós também. Então não é só na dificuldade, na doença, na crise financeira, no problema de família, de casamento, problema com os filhos. Não se trata só disso. Não se trata só disso. Às vezes você está precisando resolver alguma coisa e de repente você busca alguém. Você não sabe quem pode resolver isso para mim? Você não sabe como resolver isso? Aí você pode ser abençoado. Entendeu? É assim. Eu procuro. Tudo a gente pode melhorar. Eu procuro sempre perguntar para algumas pessoas que entendem especificamente de alguma coisa, para me orientar a respeito daquilo que eu não entendo muito. Então, algumas pessoas que já entendem de determinado assunto, eu pergunto, isso assim, como é que é? Isso, como é que funciona? Porque assim a gente adianta, né? A gente já é abençoado através do conhecimento que a pessoa tem, da especialidade que a pessoa tem. Você é abençoado e aí nós vamos sendo abençoados dessa forma. Irmãos, Paulo coloca um outro detalhe aqui que eu quero dizer para que a gente conclua, é que veja a importância de viver assim. Isso parece ser simples, mas não é. Isso é essencial. É essencial. Paulo diz assim, fazendo isso o quê? Vivendo essa dinâmica, ajudar uns aos outros, carregar a carga um do outro, as cargas que são insuportáveis, com a via dupla. Fazendo isso, vocês vão cumprir a lei de Cristo. Entenderam? Cumprir a lei de Cristo. Desse modo, nós cumprimos a lei de Cristo. Qual é a lei de Cristo que Paulo está se referindo aqui? Amar uns aos outros. Se nós voltarmos aqui no capítulo 5,
Paulo diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Mais adiante, ele diz assim no versículo 13, do capítulo 5: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está claro aqui? Assim então, se a gente ajuda uns aos outros, se a gente carrega a carga um do outro, se a gente serve e é servido, ajuda e é ajudado, nós cumprimos a lei de Cristo. E percebam bem, não é simplesmente o fato de eu ajudar e ser ajudado. Quando Deus vê isso, Ele nos abençoa. Quando Deus vê o nosso coração vivendo nessa prática, Ele derrama as bênçãos sobre as nossas vidas, porque nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Fala a verdade, quando você vê uma pessoa orgulhosa, um dia chegou um camarada lá, muito tempo, aqui Coço da Mata, um camarada pedindo alguma coisa. Quem pedindo alguma coisa? Você me dá, estou precisando de alguma coisa e tal. Não é que você pediu comida, pediu dinheiro. E aí eu ofereci a ele uns pães. Eu falei: não quero pão não. Quero pão não. Desprezou. Eu falei: então tá bom, você não quer. Aí pronto. Aí o coração da gente já fecha na hora, né? Agora, o camarada que está pedindo, está com fome, você oferece alguma coisa, ele diz que não quer, então você guarda o que você tem, fala: segue em frente, vai tentar a sua sorte lá na frente. Não é assim? Quem não sabe lidar com pouco, não vai saber lidar com muito. Quem não é fiel no pouco, não vai ser fiel no muito. Então, se você não consegue abençoar ou ser abençoado pelo seu irmão, você não está pronto para ser abençoado por Deus. É isso que nós precisamos entender. Com a medida com que você medir, você vai ser medido. É isso que nós precisamos entender. À medida em que eu abençoo e sou abençoado, estou aberto para ser abençoado, é Deus sinalizando para assim: essa pessoa aí. Imagina só, uma pessoa fala assim: eu estou com fome, o que você tiver, você pode me dar. Se você tiver, eu como. Se uma pessoa chega assim, na humildade, você não tem uma coisa para me dar para eu comer? O que você tiver, pode ser um pão de ontem, pode ser uma comida, uma sobra de comida, pode ser, se tiver, pode ser qualquer coisa, comida pronta, uma comida para eu levar para eu fazer. Quando você vê uma pessoa que tem uma atitude dessa, você fala assim: se você tem para ajudar, você ajuda. Agora, se você vê uma pessoa soberba, você não ajuda. Fala: não tem. A pessoa fala assim: eu estou com fome, você não quer comida, mas tem que ser uma comida nova, comida boa. Estou com fome. Eu não gosto de comer carne de segunda não, carne de primeira. Um arrozinho soltinho, feijãozinho fresco. Ah, é? Amigo, segue em frente. Não é? Você vai ficar meio assim, ressabiado, restrito para ajudar uma pessoa como essa. E assim somos nós, isso é uma questão natural, é uma lei da vida. Então a palavra de Deus está nos dizendo aqui que quando a gente vive isso, a gente está cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo é amar o próximo como a ti mesmo. O que você quer para você, você faz para o outro. O que você faz para o outro é o que você quer para você. É essa dinâmica. Ó. Se eu abençoo, eu quero ser abençoado. Se eu ajudo, eu também tenho que ser ajudado. Senão não é verdadeiro. E aí Paulo chama isso da lei da liberdade. Que nós somos chamados para a liberdade. Alguém fala assim: mas como que eu faço isso? Só para a gente concluir aqui, como que eu faço isso?
você faz exercendo sua liberdade. O que é exercer a liberdade? Exercer a liberdade não é que você está livre para escolher se você faz ou se você não faz. Exercer a liberdade é você ser consciente do que é correto, do que é certo, para que você livremente faça. Isso é a liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo nos libertou. Amém? Isso quer dizer que a gente pode viver de qualquer jeito? Cristo nos libertou. Isso quer dizer que a gente pode viver no pecado? Podemos viver no pecado? E eu posso concluir que se eu não posso viver no pecado, então eu não sou livre. Posso chegar a essa conclusão? Se eu não posso viver no pecado, então eu não sou livre. Está correto fazer essa afirmação? Mas peraí, se eu sou livre, então eu posso viver na bênção, posso viver no pecado, posso viver no pecado, na santidade, eu posso fazer o que eu for, posso viver no mundo, na igreja, então eu sou livre. Então Cristo não me libertou? Essa seria uma interpretação correta de libertação? Não seria. Nem na sociedade nós somos livres. Mas você pode fazer o que você bem quiser na sociedade? Não, nós somos livres, mas nós sabemos, nós temos um consenso social de que não se pode fazer algumas coisas. Você não pode matar, você não pode roubar. Você tem algumas restrições para exercer a sua liberdade. Liberdade é você viver de maneira agradável consigo mesmo e com os outros, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, fazendo o que é verdadeiro. Então Paulo está dizendo assim, nós somos chamados para a liberdade. Isso não quer dizer que você pode viver no pecado. Cristo te libertou para que você entendesse o que é certo, entendesse o que é bom, entendesse o que é bênção para a sua vida e para a vida do próximo, e viver nisso. Isso é andar no Espírito. É isso que é exercer a liberdade. Quando eu não vivo no pecado, eu estou exercendo a minha liberdade. Entendeu? Estou exercendo a minha liberdade. Tem gente que acha que ser livre é você fazer todas as coisas, não é fazer o que é certo. Eu sou livre e eu posso escolher o que eu faço. Entenderam? Algumas pessoas falam assim, a pessoa casou, agora o casamento aprisiona, né? Agora engaiolou, agora está amarrado e tal. Então o casamento é uma escolha livre. Quando você escolhe estar com o cônjuge, você está exercendo sua liberdade. Qual é o poder de liberdade maior? Quem decide, assim, eu me casei e tenho um cônjuge, um marido ou uma mulher. Eu escolhi viver com essa pessoa fielmente. Aí o outro casa e fala assim, não, cada um vive do jeito que quer. Os dois, que a gente é livre. Onde tem mais poder de liberdade? Tem mais poder de liberdade quando eu digo porque eu sou livre, eu escolhi. Eu escolho ter um cônjuge e não ter nenhum outro mais. Isso é poder de liberdade. Isso é exercício de liberdade. Quando eu digo não ao pecado, eu estou dizendo, eu sou livre para dizer não ao pecado. Eu sou livre para servir a Cristo. Eu sou livre para dizer, eu não quero pecar, eu não vou pecar, eu não vou viver no pecado. Eu sou livre. Isso é exercício pleno da liberdade. Não é quando eu digo assim, eu posso viver de qualquer jeito. Viver de qualquer jeito, você não está exercendo liberdade nenhuma. Liberdade é muito mais quando a gente faz escolhas. Liberdade é uma coisa mais poderosa, é mais evidente quando nós fazemos escolhas. Eu escolho viver para Cristo e não viver para o mundo. Eu escolho andar no Espírito e não viver nas obras da carne. Porque eu sou livre. E porque eu sou livre, eu posso fazer essas escolhas. Isso é liberdade. Então, quando Paulo fala que nós somos chamados para a liberdade, quer dizer assim, olha, você tem entendimento, exerce sua liberdade.
Ser livre não é você poder fazer todas as coisas. Ser livre é você entender o propósito da vida e você escolher. E escolher viver conforme esses propósitos. É você entender o propósito de Cristo e dizer: eu decido viver conforme os propósitos de Cristo. Eu fui chamado para andar no Espírito e eu escolho andar no Espírito. Eu posso viver nas obras da carne? Posso, mas eu escolho não viver, porque eu sou livre. O outro diz: eu sou livre, eu posso fazer o que eu quero. Mas na verdade não é, porque está sendo dominado por todas as coisas. Há muito mais ação de liberdade quando nós escolhemos o que devemos e o que não devemos, quando nós fazemos, de que quando nós fazemos de tudo. E por isso Paulo diz aqui que nós cumprimos a lei de Cristo assim, a lei da liberdade, a lei do amor, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, como que a gente faz isso? Exercendo nossa liberdade, escolhendo. Não é assim: se der Deus, se aparecer, apareceu. A gente precisa exercer a liberdade. Eu vou viver assim. Eu vou ajudar o próximo, eu vou buscar ajuda. Eu vou compartilhar as minhas cargas insuportáveis, porque é a vontade do Senhor que outras pessoas me ajudem, que eu seja ajudado, e assim o Senhor me abençoa. Assim o Senhor vê em mim um coração humilde, um coração de unidade, de compartilhamento. O Senhor vai ver um coração assim. O Senhor vai mover pessoas para me abençoar quando eu busco ajuda. E eu vou ajudar outras pessoas a carregar o fardo delas. Amém? Assim a gente vive no Espírito. Quer andar no Espírito? Comece a observar a carga dos outros. E não encoste e faça: você não quer uma ajudinha para carregar essa carga, não? Você não quer uma forcinha para você carregar essa carga, não? Comece a olhar para você mesmo e diga assim: olha, isso aqui está insuportável. De que forma eu posso buscar ajuda para que alguém me ajude, para que a igreja me ajude, para que alguém me ajude, para que alguém ore por mim, para que alguém faça alguma coisa por mim, para que alguém intervenha por mim, para que alguém faça alguma coisa que eu não sei fazer. Assim nós estamos cumprindo a lei de Cristo. Amém? Quando a gente não escolhe, a gente é escolhido pela circunstância, seja por alguém, por uma situação. Aí a gente volta lá no primeiro, né? Se a gente age preventivamente, se eu já descubro logo que a carga é pesada, eu não vou aguentar carregar, eu já peço socorro logo: gente, me ajuda, eu não consigo carregar isso aqui. Não é? Agora, se eu vou tentando, lá na frente eu estou cansado, lá na frente eu estou já arruinado e não vou conseguir nem fazer a minha parte. Aí eu vou precisar mais ajuda ainda. Então, se eu não conseguir pedir alguém que me ajudasse, se o orgulho como nós falamos aqui no primeiro ponto, se o orgulho é tão grande que eu não consigo pedir ajuda, que irá depois pedir que alguém carregue tudo para mim. Porque se eu continuar tentando, lá na frente, as minhas forças elas já estão sugadas, todas elas. Se a gente não consegue fazer o pouco, a gente vai conseguir fazer o muito. A situação só fica pior quando a gente não faz. Ou seja, se eu não tomo decisões, alguém vai ter que tomar por mim. Se eu não faço escolhas lá na frente, eu vou estar impedido de fazer essas escolhas corretas. A situação vai estar muito mais difícil, não é? Se eu não escolho exercer a minha liberdade, quando socialmente o Estado vai decidir por mim. Se eu não escolho andar corretamente, aí as autoridades vão tomar decisões sobre a minha vida. Se alguém mata, rouba,
Ele não está escolhendo exercer sua liberdade com inteligência. Aí alguém vai decidir por ele, o Estado vai decidir por ele, vai criminá-lo, vai puni-lo, vai condená-lo, e aí alguém escolhe por ele, toma decisões por ele. Exatamente assim acontece conosco. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos cantar um cântico e depois vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que nos dê graça para que a gente exerça estas práticas no Espírito, que a gente saiba de socorro, que a gente saiba socorrer, que a gente saiba compartilhar, que a gente saiba ajudar, ser ajudado. Vamos cantar um cântico, como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti. Você trouxe sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, você pode entregar em honra e adoração ao Senhor. E medite nesse cântico, como nos disse, que é precioso estarmos juntos na comunhão e que nós somos livres para amar, para perdoar, para estarmos em comunhão. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressarmos o amor, eu te agradecer pelo sangue do Calvário, sua vida trouxe a nós, a aliança do Senhor, eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser, eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou com você, o amor do nosso Pai, somos um. E eu gostaria que, se fosse possível, você se lembrasse de alguém que está com uma carga insuportável, uma carga difícil, e orasse por essa pessoa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por todos nós nesse momento. Faça essa oração. Pai Santo, nós te damos graças pela Tua palavra que nos ensina a ajudar uns aos outros, a carregar a carga uns dos outros. E assim vivemos na liberdade, e assim vivemos, ó Deus,
conforme os ensinamentos de Cristo. Pai querido, ajuda-nos a viver essa palavra, a sermos guiados pelo Espírito, a vivermos esta vida no Espírito, Senhor. Ajuda-nos a olhar para nós mesmos, Senhor, e avaliarmos quando estamos carregando ou quando estamos, ó Deus, tendo cargas insuportáveis, que precisamos da ajuda do outro, que precisamos da ajuda do próximo. Ó Deus, que haja em nós, ó Deus, a disposição para vivermos esta dinâmica de ajudarmos aos outros, ajudarmos e sermos ajudados. Ó Deus, abençoa cada pessoa que está passando por lutas, por dificuldades, pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, precisando, ó Deus, de uma ajuda de alguém, Senhor, para que a sua vida vá bem, para que a sua vida vá melhor, em nome de Jesus. Abençoa cada pessoa que está sendo lembrada nesse instante, que está com uma carga insuportável, que está passando por um momento difícil. Abençoa esse irmão, essa irmã, Senhor, que está aqui, que tem, Senhor, tido na sua vida uma carga difícil de ser carregada sozinho. Que o Senhor abra os nossos corações para abençoarmos e sermos abençoados. Que o Senhor nos conduz, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a termos a iniciativa, tomarmos as decisões livres em Cristo, na direção do Espírito, para vivermos esta vida, Senhor. Abençoa cada um aqui, abençoa cada pessoa que está sendo lembrada, de modo que a tua mão poderosa, estendida sobre nós, derrame bênçãos sobre cada pessoa, ó Deus, envolvida na nossa oração. E que além das nossas orações, a gente venha viver na prática, com atitude de carregarmos as cargas uns dos outros. No nome de Jesus, que a tua bênção nos alcance na unidade, que assim como nós cantamos, o Senhor nos ensinou na tua palavra, que a gente seja um no Senhor, para a glória do teu nome, para que o mundo veja e glorifique o Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, por hoje. Obrigado pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Obrigado por cada um, Senhor, que tem perseverado, por cada um que tem enfrentado as lutas, as adversidades, por cada um, ó Deus, que tem, ó Deus, carregado as suas cargas, ajudando e sendo ajudado. Continua nos abençoando, nos fortalecendo para prosseguirmos perseverantemente, apesar das lutas, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, apesar das batalhas espirituais. Que o Senhor, ó Deus, seja sempre glorificado nas nossas vidas e que a gente prossiga. No nome de Jesus. Obrigado pela tua palavra, pela comunhão, podemos cantar, orar. Obrigado por cada um que tem contribuído com o seu dízimo, com a sua oferta. Cada um, ó Deus, que tem honrado ao Senhor, que tem dado graças ao Senhor pelo sustento, pelo pão de cada dia, pela provisão do Senhor. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue, ó Deus, nos fortalecendo, dirigindo os nossos passos, nos guiando no teu Santo Espírito. No nome de Jesus oramos, agradecidos ao Senhor por tudo. Amém. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Até domingo, 6 horas, estaremos juntos, cultuando ao Senhor. Amém.